Acompanhe agora. Se você não muda o mundo, muda você. Se você não muda, o mundo muda você. Saudações, saudações! Chegamos! Sejam bem-vindos a mais um programa Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Eu sou o Tiago Ariel e vamos ter um programa hoje recheado com um tema maravilhoso. O tema serve para jovens, gente que é jovem há mais tempo, adulto, educador, professor, você evangelizador aí da sua casa, serve para todos. O tema é: quem sou eu em meio a tanta pressão? Verdade, nos últimos tempos parece que ficamos mais pressionados, ficamos mais exigentes, sofremos a exigência do externo e também a exigência do interno. Nós mesmos, também somos muito exigentes com a gente. Mas eu não vou conversar sozinho. Claro, é muito importante que a gente converse. Primeiramente, quero dizer que você que está aí pode participar do nosso programa. Sim, claro, está aqui, olha aqui o telefone de contato, o WhatsApp, para você entrar em contato com a gente e mandar sua pergunta, sua sugestão, observação, pitaco. Também tem aqui, meu Instagram. O meu Instagram, que você pode me adicionar, mandar pergunta. A gente vira amigo, não vira? Vira sim. Então, você também pode participar. Então, vai ter a presença de vocês, que é a presença que eu mais gosto nesse programa, que é delicioso ter vocês nesse programa. Ok? Vamos ter aqui a participação muito querida, de uma pessoa maravilhosa. A Rosana Jaém vai conversar com a gente. E também tem o Fala Especialista, é verdade, com a Elaine Justino, com a psicóloga Elaine Justino. Ela vai falar sobre os efeitos dessa pressão na nossa vida. Então também vamos ter. E no acorde musical, nada mais, nada menos do que o grande Pedro Gonzalez. Gente, com um menu desse é só degustar que vai ser uma delícia esse programa. Vamos começar? Se você não muda o mundo, muda você. E aí, já se comparou hoje? Hoje não? Foi ontem? Estamos sempre nos comparando, sempre medindo a nossa vida com a régua do outro, não é verdade? Isso faz bem pra gente? Isso deixa a gente feliz? Lógico que não, porque a vida do outro sempre será sublimada ao nosso olhar. Sempre quando a gente se compara. E em meio a tantas redes sociais, em meio a tantas pessoas de sucesso bonitas, a gente fica se sentindo como muito triste, porque comparar não é legal. E nós sempre estamos querendo uma referência. A comparação ela serve porque a gente precisa de uma referência. Essa referência ela é externa. E essa referência, muitas vezes, que nós colocamos, a gente sempre quer se comparar com aquele ideal, Sempre aquele mais alto dos ideais que nem a própria pessoa alcança. Certa feita, aquele comediante, cineasta, Charlie Chaplin, fez vários filmes, ganhador de Oscar, um ator fantástico, um ícone. E ele estava viajando pelos Estados Unidos quando, de repente, ele viu uma placa de concurso do Chaplin, do Carlitos, concurso do Carlitos, E o Charlie Chaplin falou: eu vou nesse concurso, Afinal de contas, eu vou testar como é que é. Para a surpresa de todos vocês, o Charlie Chaplin, no concurso do Carlitos, ficou em terceiro lugar. No personagem que ele mesmo criou, na persona que ele mesmo construiu, ele, na visão dos outros, na visão dos jurados, ficou em terceiro lugar. O que essa história mostra pra gente? Que a comparação sempre faz a gente ficar em terceiro lugar.
toda comparação ela vai fazer isso com a gente. Porque você não está colocando a sua essência, você não está colocando o que você tem de melhor. Você está buscando um ideal idealizado de outra pessoa. Então, para os jurados, o ideal idealizado não era o do próprio autor, que era o Charles Chaplin, o grande Charles Chaplin, né? Era de uma pessoa que naquele momento performou conforme o ideal, que é de ideia, de idealizar, né? Daquelas pessoas. Olha como nós devemos tomar muito cuidado com essas questões da comparação, de buscar a total... Não estou dizendo aqui, gente, que não temos que melhorar, estudar, evoluir, crescer. Não estou dizendo... Isso tem que ser feito. Todos nós temos que melhorar, trabalhar para melhorar, estudar, evoluir e crescer. Mas não porque você tem que ser igual a, entende? Não é isso. Você tem que ser o melhor de você mesmo. Eu costumo falar que a gente tem que se comparar com nós mesmos, né? Então, chegando no final do ano, não se compare com outro, mas qual é a minha evolução, né? Minha autoevolução. E quero convidar agora uma pessoa para conversar com a gente, que vai nos dar exemplos e experiências muito boas para a gente também refletir sobre essa questão da pressão. Vamos conversar com a querida Rosana Jaém. E agora, gente, eu tô aqui do lado dessa pessoa incrível, Rosana Jaém. É uma pessoa que tem uma experiência, que fala muito, que o trabalho dela exigia pressão, precisão, controle, horário, bancária e escriturária. Pensa você como é lidar com as pessoas e também com os dados, é isso? Exatamente. Seja bem-vindo, Rosana. Obrigada. Dá a mão aqui, tudo Rosana. Bom, vamos fazer essa energia girar. Boa tarde a todos. Então, como ele falou, meu nome é Rosana. Eu trabalhei 20 anos em banco, uma instituição financeira. Muita pressão, muita cobrança, muitas metas. Então, realmente o mundo corporativo, ele é muito competitivo, né? Exige muito da gente, né? E isso, o que acaba trazendo é muita carga para as pessoas, né? A gente não tem só a vida no banco, a gente tem a vida em casa, tem as responsabilidades com filhos, com marido, com... né? Enfim, com a própria instituição, com as metas, com os clientes que você tinha que cumprir, o que você estava prometendo para eles, né? Um estorno de tarifa, um empréstimo, a gente tinha que fazer análise, enfim, era uma cobrança muito imensa. Quando isso começou a pesar em mim, eu achei que eu deveria parar e mudar a minha carreira, fazer uma transformação na minha vida. Porque o que acontece? Quando essa carga começa a te fazer mal, né, essa pressão começa a mexer com a sua saúde mental, o seu físico. O que aconteceu? Teve algum tempo que você chegou assim, a perceber que a sua saúde, tanto mental quanto física, teve alguma consequência? O que aconteceu? O que você detectou ou que você foi diagnosticada de repente? Eu fiquei com depressão, porque eu era muito cobrada. Nós tínhamos reuniões mensais onde expunham, né, o resultado de cada gerente, cada funcionário. E aquilo, para mim, era maçante, era muito difícil você conseguir a cada mês aquele número exagerado. Nos bancos você trabalha com metas, né? Você tem que bater meta. Eu tinha 14 produtos, eu tinha uma meta de investimento mensal de R$400 mil. Não era fácil você achar aplicadores para investir R$400 mil. Como você lidava com isso tudo? Como é que você lidava com as cobranças? Não era fácil. Você tem que ter um controle, você tem que ter um equilíbrio, né? Sim, mas como você lidava, assim? Por exemplo, eu fico imaginando né, malucoide, trabalhando. A cobrança vem, é uma cobrança que te pega do seu dedão do pé ao fio de cabelo. E você, como é que você lidava com isso? Você tinha alguma válvula de escape?
como é que você lidava? Você ficava silenciada? Como é que você lidava? Tiago, eu não tinha tempo nem para ter válvula de escape, para te falar a verdade, porque eu trabalhava tanto, era tanto, e quando eu chegava em casa ainda tinha a família, tinha meus filhos. Passei por uma fase de divórcio, então foi muito difícil para mim. Mais uma pressão, né? Mais uma pressão. Isso mexeu comigo, eu fiquei doente, eu fiquei com depressão, né? Eu fiquei 10 meses afastada, tomando medicação, só que eu vi que eu não podia estagnar minha vida ficando daquela forma, eu tinha que mudar. Entendi. Né? Eu não podia ficar só me medicando. E quando foi que deu esse start? Você assistiu assim, eu preciso realmente mudar, isso aqui não tá bom. Quando foi assim, você chegou no que nível que você falou assim, acho que agora eu cheguei? Porque, gente, o que a Rosana tá dizendo para nós é justamente para alertar, muitas vezes, como nós não nos percebemos. Nós trabalhamos tanto no automático, acorda e levanta, e a gente não percebe que o nosso corpo está pedindo, a nossa mente está pedindo paz, descanso, aconchego, carinho, afeto. Muitas vezes a gente faz isso. Então, a Rosana está trazendo essa experiência que para ela foi, né? Então, assim, quando foi que você chegou e falou assim, nossa, se eu não mudar o mundo, se eu não muda. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Quando foi que você chegou e falou, plim? Tá, o médico chegou para mim e falou, olha, eu não posso mais aumentar a medicação. Então, você sabe que o que te faz mal é você trabalhar nesse banco. Né? É você viver sob essa pressão. E isso não vai mudar. Enquanto você estiver lá, você vai viver desta forma. Então, o que eu resolvi? Não, chega, pra mim deu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cuidar. Eu tenho meus filhos para criar ainda. Então, o que eu fiz? Eu passei a diminuir a medicação gradativamente e resolver encarar de frente o meu problema. Resolvi encarar, resolvi voltar para o banco, eu sabia que eu tinha uma estabilidade de 6 meses, passou aquela estabilidade, eles me mandaram embora, mas eu sabia que eu ia recomeçar a minha carreira de uma outra forma, porque bancário, naquela época, o que era? Era vendedor de produtos. E vendedor de produtos você não acha em qualquer lugar, né? Quando você fala, sou bancária, é difícil você se colocar no mercado. Ou você vai trabalhar como financeiro, né? Ou vendedor, né? E eu tive que recomeçar minha carreira. Eu fiz administração e parti para isso, entendeu? E fui buscar no mercado de trabalho alguém ou algum outro local onde me aceitasse como assistente financeira, administrativa, né? E foi assim, recomeçar. Você falou que você teve uma questão do divórcio e você teve uma questão da demissão. Sim. Dentro da sociedade, onde a mulher também é muito cobrada, que conselhos você daria para alguém que também está numa situação como você passou, que agora você passou, né? Agora você está surfando, nadando, passeando com o pet, né? Agora você só está administrando, é outra fase. Mas que conselho você daria para as pessoas que estão nesse momento que você chegou? Se você foi parar no médico, o médico que teve que pôr um break, que conselho você daria para essas pessoas? Buscar realmente uma ajuda psicológica, uma ajuda de um profissional, né? Porque às vezes a gente sozinha não consegue, sozinha a gente não consegue. A gente tem que buscar esse apoio, né? Seja psicológico, seja uma amiga, sempre a gente tem que buscar quem nos ouça, né? E tentar reagir. A gente não pode deixar, não pode se abandonar, não pode deixar a tal ponto de você falar, né, larguei, deixa pra lá. Não, você tem que lutar contra isso. Busca uma religião, busca fazer alguma coisa que você goste, vai caminhar, vai dançar, vai procurar uma pessoa amiga, procura uma pessoa experiente da área, um psicólogo, um médico, para te ajudar também. É muito importante, porque não é fácil você sair de uma depressão sozinha e assumindo ainda uma série de responsabilidades. Olha, e ela falou que sozinho a gente não consegue. E que bom que temos você. Muito obrigada aqui. Obrigada aí, mais uma Thiago. vez. Obrigada, viu, querida? Uma mulher assim incrível. E esse depoimento, gente, menino, menina, moço, rapaz,
mostra como é possível a gente fazer do limão a limonada, tá? É sempre importante olhar e acreditar. Às vezes você perdeu uma oportunidade, mas Deus vai colocar outra para você, assim como colocou na vida da Rosana. É verdade, né? E a gente não tem tempo para você reiniciar, né? Então, a gente tá sempre... você tá vivo, então tem possibilidade de recomeçar. Sempre. A vida, enquanto a gente se vive, a gente recomeça. Tá falado. Muito obrigado, Rosana. Obrigado a você. Valeu, gente. Obrigada. Vamos daí. Muito obrigado. Que delícia conversar com você, viu? A gente aprende tanto, né? Você vê como é importante nós fazer o quê? Fazer uma reforma íntima, se autoconhecer, né? Conheça-te a ti mesmo. Se autoconhecer é fundamental. O autoconhecimento, ele promove a sua consciência existencial. Então, quando você se conhece, você sabe quais são os seus desejos, os seus anseios, verdadeiros desejos, né? Verdadeiros desejos. Porque nós estamos vivendo, gente, ideais quase, principalmente os jovens, quase utópicos, inalcançáveis, né? O Brasil, ele é um dos países que mais realizam cirurgias, né, de implante de silicone. Por quê? Porque tanto ideal assim. Muitos jovens, muitas vezes, não querem sair porque preferem os filtros, ficar em casa, isolado. Também porque vai se comparar quando está com filtro, quando não está. Vai se comparar ao jovem que tem que fazer do mesmo jeito. Então ele vai sempre atrás de alguém. E aí você não se conhece, você não se permite perceber que você é único, que você tem uma identidade única. E essa identidade, ela é bonita, ela é bela, ela é necessária, ela é importante. O mundo sem você não seria a mesma coisa. E você é o seu mundo. Sem você, o mundo não existe para você. Não é verdade? E eu quero muito conversar com vocês. Quero muito ouvir as perguntas de vocês. Vocês são maravilhosos. Quando vocês entram aqui para perguntar, para falar, para desabafar, eu fico muito feliz, muito contente mesmo. É ótimo. Então vamos lá? Que quadro é esse agora? Você já sabe? Sim, é o quadro. Que quadro que é? Pergunta que eu respondo ou tento. Valeu. Agora chegou aquela hora que eu falo com você. Fala que eu te escuto. Você manda a sua pergunta, o seu pitaco, a sua indignação, indagação, o que você quiser falar comigo, que eu falo com você. Vamos lá? Então, a primeira questão que veio aqui é a Carla, de 15 anos, de Mogi das Cruzes. Ela fala desse jeito: Tiago, estou namorando e meu namorado está me pressionando para ficarmos intimamente, senão ele vai me deixar. Muito obrigado, Carla, você que é maravilhosa e corajosa de colocar esse tema aqui. É uma fogueira para mim. Meu Deus, deixa eu ver se eu entendi. Então, seu namorado, você tem 15 anos, você está namorando, espero, né? Com consentimento dos seus pais, dos pais do moço, porque é assim que tem que ser, viu, gente? Namoro tem que ter os pais ali combinando, a família ok, isso é, né, de menor, tudo mais. Mas vamos lá que eu sei que a realidade é essa. Você está namorando e o seu namorado, um pouco mais, né, aceleradinho, tá te pressionando para que você tenha intimidade com ele. Vamos lá. Por isso que eu falei para você que é importante conversar com os pais. Por quê? Tiago, por que conversar com os pais, Tiago? O corpo é meu corpo. Não, você é de menor. Isso é coisa séria, entendeu? E o namoro é um período para quê? Para a gente conhecer a pessoa. Namoro serve para isso.
Namoro serve pra gente conhecer. O namoro, ele tem que acabar. Ouviu, Carla? Ele tem que acabar. Ou ele acaba em casamento, que legal, né? Ou ele acaba porque não deu match, entende? Não deu match. Foi sinistro. Então, o que eu posso dizer para você é que converse com seus pais, os responsáveis. Isso é um assunto muito sério, porque para mim, já não é legal essa condição que ele te coloca, entendeu? Se não ficar comigo, eu meto o pé. Não gosto dessa condição. O encontro do casal, ele é um encontro de amor, ele é um encontro perfeito das almas, das relações, do momento quando a gente está preparado espiritualmente, né, mentalmente, tendo todos os cuidados com segurança, né, com preservativo, você indo no ginecologista, ele também indo no médico, urologista, tá bom? Então, com tudo isso organizado, esse encontro ele tem que acontecer no momento que vocês dois estiverem prontos. Então, converse com seus pais, e se você não estiver pronta, fala com seu companheiro aí, com seu namoradinho, que ó, ainda não tô pronta não. E é assim mesmo, entendeu? E se ele falar que vai embora, ó, por falta de adeus, meu bem, entendeu? Comigo é papo reto, por isso que vocês me escrevem pra mim, porque eu não vou ficar te enganando, entendeu? É papo reto. O cara pressionou você, e se não der pra mim eu vou embora. Ah, meu chapa, não tô no momento, e converse com os pais, hein? Carlinha, um beijo! Aí vamos mais uma. Agora, tem a Luana de 14 anos, Tabuão da Serra. Oi, Tiago, não consigo dormir à noite porque a minha mãe quer que eu arrume um emprego. Luana, muito obrigado pela sua participação. Vocês que estão nos assistindo também podem participar pelo telefone que já está aqui na tela, tá? Vocês podem participar. TV Mundo Maior é isso. Você participa, eu estou muito feliz com a vinda de vocês. Mas vamos lá. Luana, você está numa idade que os pais já começam a falar do jovem aprendiz. Você não me deu muitos detalhes na sua mensagem, né? Porque assim, tem o trabalhar, que é esse lado do jovem aprendiz, onde há um incentivo para que você aprenda uma profissão e ao mesmo tempo estude e ganhe uma graninha, que é essa. E tem o vai trabalhar vagabundo, que eu acho que não deve ser o seu caso. Entende? Mas os dois pressionam a gente porque a gente tem que sair do nosso local e ir para um outro, muitas vezes desconhecido. Mas é uma experiência muito gostosa, você vai gostar. Principalmente quando você vê que você está fazendo amigos, está produzindo algo, está ganhando seu dinheirinho, você vai adorar, você vai ver. Depois você fala comigo, viu? Mas experimente, assim, não fica achando que a sua mãe quer seu mal, experimente ir lá e ver. Às vezes você se surpreende, viu? Pode ser uma coisa muito bacana, porque tem muitos jovens, viu, que também estão se entregando a ficar no quarto parado, a ficar deitado, a ficar, né? Então, de repente, pode ser uma coisa assim. Acho que não é o seu caso, que você é uma menina ativa, porque você está participando do nosso programa. Entendeu? Você, é show de bola. Então, vai lá e faz essa experiência. Não fica criando caso, não. A gente se sente pressionado, mas não é uma pressão assim que ela quer ser o mal, não. Acho que ela tá só para que você não perca o bonde, o trem, né? Para não perder quando o trem passar. Que você tá na idade que eles podem começar assim a fazer um projetinho, tá bom? Vamos mais uma. E agora temos aqui o Henrique, de 13 anos, da Lapa. Tiago, por que os professores pesam tanto na minha? Os professores estão pesando na sua, Henrique? Eita, nossa! Olha, Henrique, dizem que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E minha avó, que sempre me orientava, ela falava assim: Tiago, professor bom é aquele que pega no pé.
Então, você pode ter certeza que você deve ter professores bons. Henrique, vou fazer perguntas, você vai vendo o que você, se casa com você ou com alguém aí. Por exemplo, na sala, você senta na frente, no meio ou lá no fundo. Pode ser do lado ou no meião, mas responda isso. Na sala, você leva todo o seu material? Então, tipo assim, vai ter aula de inglês, geografia e história. Você leva esse material separado ou você é daqueles que tem um caderninho e põe tudo num caderninho só? Vamos lá. Você, na sala, tá acontecendo a aula, você fica esperando bater o sinal para você já sair correndo primeiro da sala ou você está concentrado na lição? Se alguma dessas você optou, sim, eu quero que o sinal bata logo, não, eu estou sentado lá no fundão com meus amigos, entende? O meu caderno é desorganizado, eu não tenho agenda, eu não tenho cronograma. Olha, eu vou te falar que o professor pode ser que esteja certo, né? Pode ser. Mas se não, você precisa perguntar o que está acontecendo, de repente, o professor, o coordenador pedagógico da escola, tá? Mas os professores que pesam na sua é porque provavelmente querem que você e vê potencial em você. Então acho que você pode dar mais, entendeu? Isso serve para quem faz aula de música. Às vezes o professor quer que você faça um exercício maior, ou ele quer de repente um atleta, né? Quer que você faça um exercício mais puxado. Então é por aí. Então vai ver o que está acontecendo, porque provavelmente os professores devem ver um potencial muito grande em você. Beleza? Obrigado, meu irmão. Agora temos a Karine da Penha, que ela diz assim: me sinto pressionada por ter horários para chegar nos lugares. O que faço? Muito obrigado, Karine, pela sua participação, pela sua pergunta. Você é da Penha. Um grande beijo para todos da Penha, zona leste aí de São Paulo. Karine, você está se sentindo pressionada por chegar nos horários. Mas isso é uma coisa inerente a todos nós, né? O sol tem um horário para se pôr, né? A lua, as estações têm um período, então nós também. Então, assim, se sentir pressionada é legítimo, mas isso não pode te paralisar, né? Você se sentir pressionada porque talvez você esteja se pressionando por algo que já foi acordado. Então, por exemplo, você está com 17 anos, vamos supor que você esteja na escola, né? O horário de entrar na escola é 7 horas da manhã. Isso já está acordado. Entende? Não é essa pressão você está se colocando porque você quer, porque já está acordado isso. Então, sugiro despertador do celular. Entendeu? Coloca o despertador do celular. Ah, estou fazendo um curso e aí eu fico, entendeu? Porque tem algumas questões que talvez não seja de seu interesse. Por isso que você não está chegando nos horários. Porque se fosse do seu interesse, com certeza você chegaria. Então tem que ver. Agora, quero dizer que na vida existem os direitos e os deveres. Existe o ônus e o bônus. Então não dá para ficar apenas fazendo só o que a gente gosta. Ah, eu quero ficar só no celular, passando, vendo meme. Que delícia. Não dá. Entende? Então, para que a sua energia elétrica chegue até você, alguém tem que estar trabalhando. Para esse programa estar funcionando, alguém tem que estar trabalhando. Então, é toda uma produção. Então, é importante você saber que você também contribui para você, para o seu autodesenvolvimento, para a sua evolução e também contribui para a evolução do próximo. Então, não se pressione, não se sinta pressionada por chegar nos horários que você sabe que não tem muita alternativa. O horário da escola é aquele, ele vai funcionar para 3.000 pessoas, entende? E temos que fazer esse horário. O horário é muito importante para a nossa educação. É uma das primeiras coisas que nós aprendemos, é o horário das coisas. É importante para a nossa saúde mental, física, né? Então, na nossa saúde física, o horário para comer, para dormir, é importante. O tempo que assiste televisão,
a nossa saúde mental, o tempo de descanso, de sono, tudo isso tem que ter o horário. Nós estamos num planeta que ele é gerido pelo tempo, o controle é esse. Então, nada de fraquejar, entendeu? Força aí, nada de ficar se pressionando, porque isso é o que vai fazer você ser uma pessoa muito melhor do que você já é, tá bom? Um grande beijo para você e para todos da Penha. Tchau, tchau. E agora vamos para mais uma. É a Suzane, 23 anos, de Grajaú. A Suzane diz assim: Tiago, sou mãe, trabalho e estudo. Me sinto extremamente pressionada. Suzane, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Um grande beijo a todos do Grajaú também, Zona Sul de São Paulo. Muito obrigado, Suzane. Suzane, meu anjo, primeiramente quero dizer que você realmente é uma pessoa de fibra. Não é para menos. E reconhecer o que você está trazendo, primeiramente reconhecer, estou extremamente pressionada, cansada, porque é legítimo, né? Você trabalha, você tem só 23 anos, você é mãe e você estuda. Olha só, então reconhecer isso é importante. Falar com a gente, o que eu posso te dizer é, procura uma certa ajuda de um psicólogo, né? Se possível, tá? Às vezes, né, não tiver condições, procura ajuda de psicólogo, procura a família, se você tiver para te ajudar também, conversa com a gente aqui também. Mas eu quero dizer que você é uma pessoa que já está conseguindo superar. É um desafio muito grande mesmo para qualquer pessoa, mas você, com sua energia, com seu pensamento de acompanhar a TV Mundo Maior, já dá para perceber que você entende o tamanho da sua missão. E o que você está fazendo é correto também para o seu progresso. Então você está estudando, que vai te ajudar no seu progresso intelectual e curricular. Olha que bacana. Você está trabalhando, sua subsistência e também um ofício. Também muito bacana. E você é mãe, que é uma dádiva, uma coisa linda também. Então, tudo isso tem um fator de olhar por um lado que é do estresse, do cansaço, mas você também pode inverter esse polo e olhar também pelo copo meio cheio, né? Poxa, que bom que eu posso estudar, que bom que eu sou mãe, que bom que eu estou trabalhando. São meios, entende? Eu não estou aqui aliviando o seu cansaço, mas eu estou te trazendo uma oportunidade também de refletir também sobre as condicionalidades que a vida dá. Tem muita gente que não está estudando, não está trabalhando. No Brasil tem até o nome do neném, né? Nem trabalha e nem estuda. Você trabalha, estuda, cria seus filhos. Não é fácil mesmo, né? Chegar em casa, ter o filho, roupa, janta, cuidar para o dia seguinte. É realmente uma tarefa para poucos, viu? Mas você sabe que Deus, né, dá o frio conforme o cobertor, e Deus não deixaria essa missão na mão de qualquer um. Deixou na sua mão que você sabe o que fazer. Então, eu fico muito feliz que você confiou na gente para ter esse papo e a oportunidade também da gente trocar, né? Procure ajuda, como eu te falei, e tenta olhar também um pouco pelo copo meio cheio. Um grande beijo e até! Você também que está nos assistindo, já sabe, entra aqui e manda a sua participação, tá bom? Vamos lá? Agora, gente, quero aproveitar e chamar uma pessoa maravilhosa, que ela vai falar um pouco sobre os aspectos, né, da psique humana no quadro Fala Especialista. Oi, eu sou Elaine, sou psicóloga, vim aqui a convite do Tiago, né, falar do nosso tema de hoje, que é a pressão que nós sofremos no nosso cotidiano. Nós sofremos vários tipos de pressões no nosso cotidiano há muito tempo, né? Desde antes da própria Revolução Industrial, a gente já sofria alguns tipos de pressões, né? Religiosas, de cunho social, e hoje não é diferente.
Hoje a gente sofre uma pressão muito maior, né? Porque além das relações sociais que nós temos, também tem as mídias sociais que implicam muito na nossa vida e exigem muito da gente, né? E aí o que acontece? Essa pressão, ela não fica apenas no campo físico, né? Então, eu não preciso comprar isso para ser isso, né? Então, ela também fica muito no nosso campo psicológico, psíquico. Então, como que eu consigo ser e mostrar aquilo que a pressão está exigindo que eu seja? E isso, ao longo tempo, afeta muito a nossa saúde mental e física. Então, alguns tipos de pressões que a gente vê, por exemplo, no cotidiano, eu preciso ter. O que eu preciso ter para ser uma pessoa aceita? Então, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um bom relacionamento, eu preciso frequentar que tipo de lugar? Preciso frequentar uma academia, uma escola, uma balada, né, uma formação? O que eu preciso ser, ter e frequentar para mim poder ser aceito? Então a gente cai nessa armadilha, que isso é uma armadilha, que a gente precisa fazer tudo que as mídias e a própria sociedade impõem pra gente, né? Então eu preciso, né, ser eu como mulher, eu preciso ser como? Eu preciso ser uma profissional, eu preciso ser uma mãe, eu preciso ser uma boa filha, eu preciso frequentar uma igreja para ser aceita, eu preciso frequentar uma academia para ter um corpo legal, eu preciso estar na nutricionista, eu preciso postar quantos vídeos por semana para ser aceita na sociedade. Então é um tipo de pressão que a gente acaba não conseguindo corresponder. A gente não consegue corresponder a esse tipo de pressão, porque são questões que a gente não alcança, né? A gente não vai alcançar. A gente pode até almejar, mas alcançar é impossível, né? Porque nós temos nossas limitações, né? E a gente não é igual a ninguém. Então a gente cai nessa armadilha de se comparar com outros, comparar aquilo que a mídia oferece, que o capitalismo quer que a gente compre, que a gente tenha acesso, mas a gente é único, a gente é um indivíduo com a nossa própria história, com a nossa própria referência, com as nossas escolhas, com os nossos gostos. Então um vestido que está na moda, lindo, maravilhoso, não vai ser, às vezes não serve para mim, não combina comigo. Eu não tenho necessidade, por exemplo, de usar um vestido se eu trabalho num lugar que não dá para ir de vestido, entendeu? Ou não tenho ocasião para usar um vestido. Para que eu quero um vestido? Porque a mídia está impondo que eu quero aquele vestido? Então, a gente precisa repensar essas comparações, essas pressões que a gente sofre, não só do cotidiano, né, da sociedade, mas das próprias redes sociais para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, para que a gente também consiga desenvolver coisas realmente que sejam produtivas e façam sentido para a gente. Porque aquilo que a mídia impõe, que o capitalismo impõe, nem sempre vai servir, nem sempre vai fazer sentido. Então eu vou no automático consumindo, cedendo a essa pressão, e quando eu vejo, eu não consigo alcançar aquilo aquela meta que foi almejada pela mídia, pelo capitalismo, e eu também não consigo ser quem eu gostaria de ser. Então precisamos repensar para a gente ter saúde, para a gente ter qualidade, para que quando chegar lá na frente a gente tiver uma longa história de vida, a gente não se arrepender de ter feito escolhas por pressões, mas sim porque a gente realmente fez escolhas que faziam bem para a gente, que a gente se sentiu bem. É isso, obrigada. Olha, a Elaine já faz parte do nosso quadro aqui, hein? A nossa psicóloga de plantão. É muito importante, gente, a gente perceber como o meio nos afeta, né? E que horas que a gente olha e fala assim, como é que eu estou cuidando de mim? Como é que eu estou cuidando de mim? O que eu estou fazendo para me dar um carinho, para cuidar de mim? É isso que é importante, a gente observar, a gente olhar e trazer, né, um aconchego para nós. Porque muitas vezes no dia a dia, na dinâmica do dia a dia, né, a toque de caixa, a gente vai fazendo e não vai percebendo, né, que a gente dorme e acorda no automático, que a gente, sabe, sai atropelando tudo e esquece de perceber que estamos aqui para aprender, para amar,
para sorrir, para cantar. Para cantar, já dei a dica, hein? E sabe o que vai vir agora no nosso programa? Sim, um quadro que você que toca, canta música espírita, a música da espiritualidade, música com letra, também pode participar. Só mandar aqui, TV Mundo Maior, quero participar do quadro, quero falar com o Thiago no meu Instagram, Thiago Ariel com 2 L's, vai lá, pode me chamar, que a gente coloca você fazendo aqui a sua arte. E agora, então, chegou aquela hora do acorde musical. E hoje quero chamar ele. É um cantor, é um compositor, é um produtor. Vem cantar com a gente, que alegria, gente. Pedro Gonzalez. Olá, Thiago Ariel, Pedro Gonzalez aqui chegando. Obrigado pelo convite e respondendo a sua questão. O que somos nós nesse mundo de pressão, né? Bom, uma canção específica sobre isso eu não tenho, mas eu tenho uma outra que é inédita, apesar de faz mais de ano que eu já fiz, mas eu vou cantar aqui para vocês em primeira mão, tá? Que assim seja, especialmente para o seu programa, Thiago, e para você também. Vamos lá. Neste momento tão tranquilo, em oração, para aqueles que estão aqui em comunhão, o pensamento se eleve numa prece. Eu agradeço todo o amor que floresce pelas crianças que estão por onde eu veja. Obrigado, meu Senhor, que assim seja. Eu agradeço cada dia por cada amanhecer, pelo trabalho abençoado que nos faz crescer, pelos parentes tão queridos que aqui estão. Obrigado pela vida e pelo corpo são, pelo ar que eu respiro onde esteja. Obrigado, meu Senhor, que assim seja. Pelas florestas que purificam o nosso ar e pelas águas que se voltam para o mar, pelo cantar alegre dos passarinhos, saber que nunca nós estamos sozinhos, e pelo sol que aquece o canto de quem solfeja. Obrigado, meu Senhor, que assim seja. Estrelas que iluminam o céu infinito e pela vida que nasce neste planeta bonito, pelos amigos, a família e os animais, por aqueles que se foram e não esquecemos jamais, pela fé que o amor de Deus nos proteja. Obrigado, meu Senhor, que assim seja. Obrigado, meu Senhor, que assim seja. Obrigado, meu Senhor, que assim seja. Muita paz, muita luz, muito obrigado. Beijo no coração, Thiago. Até mais, amigos. Até a próxima. Muito obrigado, Pedro Gonzalez. Que maravilha! Que tal? Adorei. E você também pode participar do quadro enviando aqui mensagem pra gente. Você cantor de todo o Brasil e do mundo, vem participar com a gente aqui do Acorde Musical. Gente, foi bom demais, o nosso programa tá chegando ao fim. Eu quero desejar a todos, a todas, a todos, todo mundo uma feliz Páscoa. Que Jesus sempre renasça nos nossos corações, sem pressão, claro, com amor, com muita paz, com muita saúde.
abrace seu amigo, abrace seus parentes, abrace o seu pet, abrace uma árvore, abrace o mundo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Se você não muda, o mundo muda.